O que é um homem segundo o coração de Deus e como também podemos ser um nos dias atuais. Muitas das vezes nós somos vistos aos olhos humanos, aos olhos do homem, mas o que realmente importa é como Deus ele nos vê. E a Bíblia vai ilustrar um personagem, ela ilustra diversos personagens com grandes qualidades, mas ela vai falar de um personagem único, um personagem exclusivo que a Bíblia destaca que ele foi segundo o coração de Deus. Estamos falando da pessoa de Davi. Lá em 1 Samuel, no seu capítulo 13, versículo 14, a Bíblia diz assim: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aqui a Bíblia ela destaca o primeiro rei de Israel. A Bíblia está falando do reinado de Saul. Quando Saul estava reinando, ele não guardou as ordenanças do próprio Deus. Ele preferiu fazer suas próprias vontades e a vontade do povo. Claro que a gente vai destacar ao lado que ele foi escolhido por Deus e também pelo povo. Porém, como ele não foi obediente a Deus, Deus ele já tinha estabelecido alguém melhor do que Saul. E a Bíblia deixa bem claro que Deus ele já tinha uma visão futurística, Deus ele já tinha olhado para o futuro. E Deus ele já tinha falado que levantaria um alguém, e esse alguém é a pessoa de Davi. Esse alguém é alguém que seria segundo o coração de Deus. Esse contexto de Saul ele nos ensina muitas coisas que nós precisamos aprender. Ele nos dá alguma chave para o nosso sucesso no dia de amanhã. E o que Saul ele nos ensina? A história de Saul reflete na nossa vida que toda pessoa, seja no Brasil, seja fora, em qualquer parte do mundo, vai buscar por coisas na vida, seja se for por conquistas, sonhos, planejamento e principalmente reconhecimento. Em todas as áreas da vida a gente vai buscar isso. E mais importante do que Saul fez, de buscar um reconhecimento, ser visto pelos homens, é a gente ser visto por Deus. Mais importante do que ter uma visão terrena é a gente ter a visão celestial, que é aquela visão de águia. A águia olha para cima. Saul, porém, ele tinha uma visão de porco, estava todo momento olhando para as coisas de baixo, porque Deus em todo tempo ele estava falando com Saul, porém Saul não agradou e desobedeceu às ordenanças do Senhor. Mas agora vamos ao objetivo central. Quais são as características de um homem segundo o coração de Deus? Analisando o perfil da Bíblia, destaca a pessoa de Davi. E esse perfil de Davi, ele diria que uma das qualidades de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, é a humildade. Então no Salmo 51, a Bíblia vai nos dizer claramente, Davi falando com Deus, e Davi ele se arrepende, e ele vai dizer assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Davi ele pede perdão a Deus, ele se arrepende. Como que você tem lidado com as suas frustrações? Como que você tem lidado com os seus erros? É importante destacar que para que a gente tenha um coração segundo o coração de Deus, de se arrepender hoje, para sorrir hoje e viver os planos de Deus amanhã. Deus o tempo todo, ele quer ver a nossa parte de arrependimento, ele quer ver a gente sendo sincero. E é esse que o verdadeiro sentimento de alguém que tem um coração segundo o coração de Deus. Um coração disposto, um coração reto, um coração que está ali para realmente reconhecer que nós não somos nada sem a presença do Senhor. E é isso que Davi ele fez. Ele falou: Senhor, não retiras de mim o teu Santo Espírito, nem apartes de mim a tua presença. Ele reconheceu a sua queda, e quando nós reconhecemos a nossa queda, Deus devolve a nossa roupa. Deus fala: tá aqui sua aliança, tá aqui a sua roupa, porque você é um homem segundo o coração de Deus. Porque o segredo não é cair, o segredo está no levantar. A segunda qualidade de Davi. A segunda qualidade de Davi é a sua fé e confiança em Deus. A Bíblia nos dá diversos exemplos, mas eu gostaria de ir a fundo em um dos que Davi, a Bíblia menciona. Estamos falando do contexto de Golias. A Bíblia destaca que Davi ele era um jovem naquela época diante de um gigante. Então para Davi não havia possibilidade alguma.
Só que o pensamento de Davi era: eu vou diante do Senhor. Ele tinha confiança. Davi era uma pessoa determinada. E Davi em nenhum momento disse que Golias era grande. Se você pegar a Bíblia, você vê o lado de Golias. Golias falando: ah, você vem com esse vara de pau, um menino desse como pode? Então a Bíblia vai destacar mais ou menos assim de Golias falando de Davi. Porém Davi em um momento fala do tamanho de Golias. Isso que a gente precisa reconhecer, que diante das dificuldades, diante dos desafios, nada se compara ao tamanho de Deus ao nosso lado. E quando a gente passa a olhar para Deus, não tem tamanho de dificuldade, você não vai ver nada que você não seja capaz de prevalecer. E é isso que Davi fez. Ele não estava olhando para suas condições físicas, porque se nós fôssemos comparar a condição de Davi para a condição de Golias, o estatuto, a força, Davi em nenhum momento tinha condições de vencer aquela batalha. Mas Davi preferiu olhar para o lado de Deus, para a confiança, para a determinação que quem estava com ele era maior. E é isso que Davi fez. Ele falou para Golias: você vem diante de mim com a sua espada e com o seu escudo, mas eu vou diante de ti em nome do Senhor dos Exércitos. A fundo e puxarmos aqui agora, o currículo de Davi teria 3 qualidades. E a primeira qualidade é a humildade. Davi era uma pessoa humilde. A segunda coisa é o arrependimento. Davi em todo momento ele buscou não ser uma pessoa orgulhosa, mas ele buscou um arrependimento. É isso que o Senhor espera de todos nós. E a terceira coisa é a sua confiança e fé. Nós devemos refletir nessas qualidades se nós queremos ser um homem segundo o coração de Deus. Nós temos que refletir na pessoa de Davi. E uma das coisas que vai te ajudar com certeza a entender o que é e como ser um homem segundo o coração de Deus é você entender o sentimento que Davi ele tinha. E se você pegar Salmo 51 e meditar nesse capítulo incrível, que ele vai te ensinar coisas que com certeza você vai levar para sua vida. Com certeza você vai entender o que é ser um homem segundo o coração de Deus. Gostaria de compartilhar com você uma frase incrível. Essa frase é: decisões decidem destinos. Decida viver uma vida reta diante de Deus. Viver uma vida onde você possa ser segundo o coração de Deus. E tenha certeza que Deus ele vai te abençoar. Peço que você venha compartilhar esse vídeo, porque eu tenho a certeza de que ele vai tocar a vida de mais pessoas. E você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu te desafio também a fazer essa oração. E nessa oração você vai pedir ao Senhor para que você venha ter um coração segundo o coração de Deus. Amém? Pai, neste momento nós oramos. E nessa oração nós pedimos, Pai, para que nós venhamos ter um coração segundo o coração de Deus, segundo o teu coração, Senhor. E que essas qualidades que foram faladas aqui hoje venham refletir nas nossas vidas. Sejam elas, meu Pai, o arrependimento, sejam elas, Senhor, também a humildade, sejam elas fé e confiança. Pedimos para que nós venhamos ter, Senhor, essas qualidades na nossa vida. E para que diante da nossa caminhada, da nossa jornada aqui nessa terra, que o Senhor venha se fazer presente, Senhor, em cada um de nós. Pedimos, Pai, para que o Senhor venha trabalhar em nós tudo aquilo que precisa ser melhorado. Tudo aquilo, Pai, que nos afasta da Tua presença, que venha nos afastar de Ti, Senhor. Que o Senhor venha tirar de nós. Porque mais vale um dia, Pai, na Tua presença do que qualquer, Senhor, momento, circunstância em outro lugar. Que o Senhor venha trabalhar em nós, Pai, com a Tua presença. Venha nos lapidar cada vez mais e mais. E que o Teu brilho possa ser refletido, Senhor, na nossa vida. Porque assim como um pai ensina, Pai, coisas boas aos Teus filhos, Senhor, as qualidades de um pai também reflete, Senhor, no filho. E que as suas qualidades, que a Tua presença venha se fazer notória na vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos e agradecemos. Amém.